Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de língua portuguesa. E hoje, juntamente com a professora Roberta Silveira, professora de Libras, vamos apresentar para vocês, estudantes do 8º ano, um assunto bem interessante. Como há na tela, podemos ver norma padrão. É isso aí, vamos conhecer a norma padrão e os gêneros, certo? Justamente os gêneros textuais e a norma padrão. Mas que relação é essa? Vocês vão aprender justamente a seguinte questão. Todo gênero textual haverá o quê? Uma modalidade, uma variedade, padrão, certo? De acordo com ele, de maior formalidade ou de menos formalidade. Então, gênero textual, norma padrão e essa relação de formalidade e menos formalidade, ou seja, formal e informal. E é isso aí. Mas antes disso, trago um pensamento para vocês. Na tela, acompanhe comigo. A maioria pensa com a sensibilidade e eu sinto com o pensamento. Para o homem vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. Para mim, pensar é viver e sentir não é mais que o alimento do pensar. Fernando Pessoa. Voltando a essa questão da aula de hoje, norma padrão, gênero textual, formalidade e informalidade. Vamos conhecer, na verdade, o que? Essa relação da língua e o gênero textual. Vamos conhecer quando um gênero textual pede uma variante mais formal ou menos formal. E é isso aí. Na tela trago para vocês, vejam só, imagens de pessoas que estão conversando, escrevendo, falando ao celular e nós temos embaixo, para interagir socialmente, usamos a língua, linguagem e podem observar pelas fotos, nós temos aqui momentos de maior formalidade, de menos formalidade. Vejam só a conversa entre amigos, certo? Tanto oral quanto a escrita. Olha aí a questão do notebook. Nós temos a conversa ao celular. Então é justamente essa relação, língua e o gênero textual e as variantes. Vejam só o que é que nós temos aqui. Na tela eu tenho interagir pela linguagem significa realizar uma atividade discursiva, dizer alguma coisa a alguém de determinada forma, num determinado contexto e em determinadas circunstâncias de interlocução. Vejam só a palavra contexto. A palavra contexto aí é justamente a seguinte questão. É a situação de produção do texto de maior ou de menor formalidade, formal ou informal, as circunstâncias. E aqui eu trago para vocês. Dessa forma, podemos dizer que nos comunicamos através de gêneros. O gênero textual, lembrar que nós temos os gêneros orais, os gêneros escritos, nós temos justamente um gênero com maior formalidade, com menos formalidade. Veja só, a língua, as suas variantes, a sua variação, certo? E a relação com o gênero. Por exemplo, se você conversar com seu amigo, certo? Você vai utilizar maior proximidade, uma linguagem menos formal. Se você conversar com uma autoridade, com o seu diretor, com uma autoridade, seja lá qual for, você vai utilizar o que? Uma variante mais formal. Pensa-se na questão do padrão, a norma padrão. Então é essa relação, língua, linguagem, o padrão, o contexto, o gênero, tudo isso é importante nessa relação da comunicação e é importante lembrar justamente é o seguinte, todo gênero, todo discurso, ele é pensado para o seu interlocutor. Lembrar que um gênero como um debate, certo? Um debate, uma formatura, no caso, uma exposição, nós vamos utilizar um padrão mais formal da linguagem. Se você observar um discurso de formatura, agora com a conversa com um amigo, um bate-papo, vai ser menos formal. Então, é essa relação. A gente tem que pensar justamente que o outro, o nosso interlocutor, o nosso o quê? Destinatário,
o nosso receptor. Então, lembrar que a língua, as variantes vão mudar, formalidade e informalidade. E vamos adiante. Na tela, nós temos: tudo leva a crer que existe um saber social comum através do qual nós, usuários da língua, nos orientamos para decidir qual gênero textual devemos utilizar em cada contexto de comunicação, em cada relação de situação. E esse saber é a competência sociocomunicativa. Mas o que é competência sociocomunicativa? É justamente essa relação que nós temos de que a gente entender o gênero e o nosso interlocutor. Essa questão que tanto nós estamos hoje falando, formalidade, menos formalidade. E vamos adiante. Uma definição válida do gênero precisa ser concentrada na ação que é usada para sua realização. Então, mediante a situação, a finalidade, o gênero, os papéis dos interlocutores. Quando a gente fala papel do interlocutor, essa relação simétrica e assimétrica. Simétrica, quando você tem seus amigos, estão da mesma situação. Assimétrica, uma pessoa de maior autoridade com uma pessoa de menor autoridade. Então, os papéis dos interlocutores aí, as características, a situação, a finalidade. Lembrar que um discurso de formatura é uma variante, o quê? Mais formal. Um bate-papo com um amigo, que também é uma questão moral, vai ser justamente com menos formalidade. Então, é importante entender isso. E aqui nós temos as perguntas. Os gêneros apresentam finalidade comunicativa e organização recorrente. Qual a finalidade do gênero? Como se organiza? A estrutura do gênero. Lembrar que nós falamos por gênero. Gênero é justamente essa realização da língua oral, escrita. E aqui trago para vocês um conceito: norma padrão. Mas o que é o padrão? É a construção abstrata e idealizada de uma determinada língua, encontrada nas gramáticas tradicionais, com o objetivo de servir de referência. Então, a norma padrão é aquela que está na gramática normativa, a gramática escolar. Justamente essa preocupação, essa questão da construção abstrata, porque a norma padrão ela é uma abstração. Nós nos servimos dela para determinadas situações. E lembrar que a língua portuguesa tem a sua estrutura. Que tal vocês observarem os gêneros textuais e a relação sociocomunicativa? E vamos adiante. Quando a gente fala em gênero, o que é um gênero? Na tela nós temos, são as classificações usadas para determinar os textos de acordo com as características, dependente do seu contexto, que nós já falamos aqui, que é justamente esse processo de situar o gênero dentro de uma realidade social. Lembrem-se que um discurso, um bate-papo, nós temos um romance, um conto, tudo isso é gênero e vai do que mudar a sua variante, a sua variação, dependendo do contexto. E aqui nós temos, olha aí, um anúncio. Nós temos aqui, olha, um anúncio. Justamente, aqui, é claro que ele é pensado, ele é organizado, mas esse anúncio nós já observamos que é justamente, aqui nós temos o publicitário, a propaganda nesse caso, nós temos publicitário, propaganda, nesse caso utilizamos uma língua menos formal. Vamos ver, nós temos uma receita, olha como se organiza a receita, olha a estrutura da receita, e é importante que a receita pertence ao que nós chamamos de que é um texto injuntivo, é um texto que procura mostrar, certo? Veja aí, no caso, os verbos no imperativo, coloque, desligue. Então é importante observar isso aqui. Nós temos uma fábula, olha aí a fábula, Raposo e as Uvas, uma fábula bem famosa do mundo literário. E por falar do texto literário, olhando para mim, é importante lembrar que o texto literário, nós temos a permissão literária, que muitas vezes no texto literário nós encontramos o quê? Uma quebra,
certo? Da norma padrão, justamente isso no texto literário, de acordo com o quê? Com a rima, com a intencionalidade. Então, tudo isso é importante. Lembrando, mais uma vez, gênero e a variação. Lembrem-se de que eu não posso falar com o meu amiguinho da mesma forma que eu falo com o juiz e vice-versa. Então, olha aí o contexto, olha aí o seu destinatário, olha aí a situação de quê? De produção do texto. Nesse caso, na tela, nós vimos o quê? A raposa e as uvas, nós temos uma fábula. E é importante lembrar que na fábula, em geral, nós temos a moral da história. Então, veja que a fábula pertence ao mundo literário. E aqui eu tenho uma charge. Olha aí um elemento do gênero, que nós temos o quê? O elemento verbal e o elemento não verbal. Então, a charge, muitas vezes, ela lança a mão de quê? De registros, marcas da oralidade. É importante lembrar disso. Então, a charge, viram só, charge, que é diferente da fábula, que é diferente do publicitário, que é diferente da campanha. Cada gênero desse possui uma marca, um registro na variante, certo? Padrão ou não padrão da língua, cada uma com suas escolhas. Na tela, nós temos aqui, nas variações comunicativas, produzimos textos que se concretizam através de gêneros. Na tela, nós temos aí exemplos de infinidades de gêneros. Veja que termina com reticências, cartas, telefones, bilhetes, romances, etc. Tudo isso é gênero e o gênero se organiza dentro de uma situação de produção. E aqui nós temos, os gêneros podem ser orais, escritos e multimodais. Quando falamos multimodais, é que ele usa várias modalidades da língua, a língua escrita, a língua falada. Lembrar tudo isso, as imagens, os gestos. É possível encontrar textos multimodais na propaganda, na charge, na capa de jornal, etc. E aqui nós temos o gênero oral, um exemplo, o telefonema. Olha aí, isso aí é a transcrição de um gênero oral, é importante lembrar. E aqui nós temos a carta, olha aí a carta, um gênero escrito. E é importante lembrar que a carta, como todo gênero, possui a sua estrutura. E nós temos a carta aberta, nós temos a carta de reivindicação, a carta a um amigo. Então é importante lembrar nesse ponto. E aqui eu trago a tirinha, certo? Nós temos a tirinha, nós temos também o quê? Olha aí a propaganda, nós temos, aqui no caso eu tenho justamente a organização do texto. Veja só o elemento verbal, o elemento não verbal, a tirinha que nós vamos conhecer. Então tudo isso é importante lembrar, a questão da variação da linguagem, a realidade, o contexto. E aqui nós terminamos dizendo, de acordo com Bentham, textos consistem em ações sociais, olhem só, significativas, realizadas pela linguagem, são atos de fala. Então é importante lembrar disso. E para finalizar, olhando para mim, nós temos a língua, as variações, os gêneros orais, escrito, multimodais e a relação do contexto, que é justamente a situação de produção do texto. E lembrem-se, quando vocês forem escrever, lembrem quem é o seu emissor, quem é o seu receptor. Você tem formalidade, informalidade com ele? Você tem o quê? Mais proximidade ou não? Tudo isso pesa na hora de organizar seu texto. Por hoje é só. Forte abraço a todos vocês, a professora Roberta, Jonathan da transmissão, e fiquem conosco aqui no EducaPE.